Então, vamos começando, à medida que o pessoal for entrando aí, a gente vai adicionando. A aula passada, então, a gente viu uma breve biografia do Napoleão, né? E ao se falar do Napoleão, a gente está falando sobre o período napoleônico, aquele período pós-Revolução Francesa, né? Aquele período em que há uma expansão dos ideais da Revolução Francesa. Então, aqui eu queria que vocês prestassem atenção numa questão, tá? O que está em jogo, né, em meio a isso tudo, né, na Europa, essas mudanças, as guerras, tudo mais. Então, veja bem, até a Revolução Francesa, a gente tinha um predomínio político, ideológico, podemos dizer social, certo? Vocês lembram disso do ano passado, né? Ou seja, o rei governa, manda em tudo, né? Manda na economia, manda na sociedade, manda na política, manda em tudo. Por isso o nome é absolutismo, poder absoluto dos reis. Quais grupos sociais eram privilegiados por esse regime? Então, nós temos lá, deixa eu até parar aqui a apresentação, vai ficar melhor. Quais são os grupos privilegiados por esse regime? Em primeiro lugar, obviamente, a nobreza. O rei pertence à nobreza, né? Então, todos aqueles que cercam o rei têm privilégios políticos, econômicos, né? Uma sociedade baseada, né, naquela questão do nascimento. O cara nasceu nobre, ele vai alcançar postos importantes no exército, na administração pública, ele vai ter vantagens e privilégios. Outro grupo social bastante privilegiado era o clero. Vocês lembram disso também? Então, o clero e a nobreza, eles vão ter privilégios em detrimento, né, aos outros grupos sociais. Perfeito? Quando vem a Revolução Francesa, ela aparece com os ideais do iluminismo. Que ideais são esses? Basicamente, né, no resumo, liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade de comércio, liberdade de expressão, liberdade religiosa, né? Ou seja, eles queriam derrubar tudo aquilo que o absolutismo, que agora eu vou passar a chamar de antigo regime, tá? Eles queriam derrubar todo aquele antigo regime, né, no sentido de criar uma nova sociedade. Essa nova sociedade que o iluminismo, que a Revolução Francesa propõe, ela vai trazer benefícios e privilégios para uma outra categoria social, a categoria da burguesia. Então, o clero e a nobreza perdem privilégios, perdem prestígio, em compensação, a burguesia ascende nessa sociedade. Né? Ela tem os privilégios garantidos. Né? Por quê? Onde que a gente observa isso? Então, a gente observa que os países que vão vivenciar essas mudanças, essas transformações, essas revoluções, eles vão derrubar a monarquia. Quando não derrubam a monarquia, eles fazem com que o rei, o monarca, se comprometa em obedecer a uma constituição. Tá? Isso aconteceu na Inglaterra 100 anos antes da Revolução Francesa. Tá? Isso vai acontecendo em alguns outros países, como, por exemplo, Portugal, que nós vimos no bimestre passado. Né? Portugal vivenciou a Revolução Liberal do Porto. O que aquilo significou? O rei Dom João VI, que estava aqui no Brasil, teve que voltar para Portugal, foi obrigado a voltar, e depois eu vou comentar mais uma vez sobre isso, né, por que ele volta. E as cortes portuguesas, né, como era chamado o parlamento português, composto em sua maioria por burgueses, grandes negociantes, eles obrigam ele a assinar de que ele vai respeitar aquela constituição. Né? Quando o rei se compromete a respeitar uma constituição, né, nós temos um outro tipo de monarquia, que é a monarquia parlamentar, ou monarquia constitucional, onde você tem, na lógica política, econômica, ali, prevalece os ideais liberais, aqueles herdados da Revolução Francesa. Tá? Então vejam o cenário como que ele está desenhado. Né? Então nós temos ali então um antigo regime, né, que defendia o rei com amplos poderes. Temos um novo modelo político e econômico sendo proposto, né, que vem do iluminismo, vem da Revolução Francesa, né, que é o liberalismo, né, que privilegia a burguesia. Tá? E em meio a isso tudo, durante a própria Revolução Francesa, surgiram movimentos que defendiam mais as classes mais baixas, os movimentos populares. Ainda não tem muito corpo isso daí. Tá? Ainda você vai ter poucas adesões, e nós não temos nenhuma revolução que vá colocar o povo no poder, até então. Tá? Então, por enquanto, o povo aí só está nas ideias. Tá? Existem movimentos de caráter social, né? Mas ainda são muito fracos, são muito ineficientes no sentido de chegar até o poder. Tá claro isso, gente? Então, o tema da nossa aula de hoje é o Congresso de Viena. As mudanças que aconteceram na Europa depois do Napoleão. Porque o Napoleão, ele significou exatamente trazer para vários outros países da Europa, ou melhor, levar para outros países da Europa, os ideais do iluminismo, os ideais da Revolução Francesa, ou os ideais liberais. Né? O Napoleão governa, né? O governo dele favorece as classes burguesas.
Tanto que ele cria um código civil, né, o Código Civil Napoleônico, né, que garante, né, onde ele é aplicado, garante àquelas populações, né, igualdade de direitos, liberdade religiosa, liberdade de comércio, tá? Tudo aquilo que a burguesia queria naquele momento, certo? Só que, na nossa última aula, eu terminei dizendo que o Napoleão foi derrotado. Né? O Napoleão foi derrotado por uma coligação de países, principalmente ali Rússia, Áustria, Prússia, liderados pela Inglaterra, tá? Eles derrubam o Napoleão. Né? Por que eles fazem isso? Por que eles não gostavam do Napoleão? Porque a maioria desses países, vamos pôr a Inglaterra de lado, tá? A Inglaterra é um caso à parte, eu já trago ela de volta. Mas esses outros países, eles são países absolutistas, onde os reis governam com amplos poderes. Eles não queriam que as ideias que o Napoleão traz vingassem nos seus países, porque senão eles perderiam seus privilégios, perderiam a coroa, perderiam o trono. Tá? Por que eu falei exceto a Inglaterra? Puxa a Inglaterra de novo aqui. O problema da Inglaterra não era com o liberalismo, porque a Inglaterra foi o primeiro país a se tornar um país liberal. Né? 100 anos antes da Revolução Francesa, a Inglaterra já tinha feito a sua revolução, onde eles derrubam um rei absolutista e colocam no trono um rei que jura fidelidade à Constituição, jura fidelidade ao parlamento. Por isso que na Inglaterra, né, o rei, existe aquela frase, o rei reina, mas não governa, tá? Porque quem governa é o parlamento, e é representado a sua figura na figura do primeiro-ministro, tá? Que a gente vê até hoje nos noticiários, o primeiro-ministro inglês. Tem a rainha? Tem, bonitinha lá, quase 400 anos, a rainha está lá firme e forte. Para que ela serve? Para representar a Inglaterra. Então ela vai, acena, diz oi, diz tchau, né? Não passa disso. Quem manda de fato, quem define economia, quem define questões diplomáticas, quem define intervenção, quem define todos os assuntos importantes politicamente e economicamente falando na Inglaterra é o parlamento, através do seu primeiro-ministro. Tá? Então a Inglaterra não tinha interesse em derrubar o Napoleão porque ele trazia ideias liberais. Ela tinha interesse em derrubar o Napoleão porque ele era um concorrente direto. Era o país, a França era o país mais populoso da Europa, né? Mais mesmo que a Rússia, que era enorme. Então, a França era um rival em potencial da Inglaterra. Né? Derrubar a França do Napoleão significava garantir a frente, né, da economia europeia à Inglaterra. Tá? Então, por isso que a Inglaterra se junta a esses outros países. Os outros países são atrasados economicamente, tá? Perto da Inglaterra, perto da França, mas a Inglaterra se une a eles para derrubar a França. Ok? Bom, vamos lá. Vamos agora para o nosso slide. Nós temos aqui, então, o chamado Congresso de Viena. Napoleão vai ser derrotado ali em 1814, né, já por uma coligação de países, né, eles se reúnem na cidade de Viena, na Áustria, né, a gente vai ver que a Áustria vai ganhar certos privilégios, né, pode ver que está sendo realizado na Áustria, um dos líderes desse congresso vai ser um austríaco, a gente vai ver que a Áustria vai ter privilégios aí, tá? Se reúnem esses inimigos do Napoleão, né, e eles se definem, né, como um congresso, agora preste atenção aqui, gente, como um congresso conservador, tá? A palavra-chave, né, se você está anotando aí para as provas futuras, para os vestibulares e Enem da vida, faça essa associação. Congresso de Viena, coloca uma setinha e escreve conservador. Conservar o que o Congresso de Viena queria? Conservar o absolutismo, né? Trazer de volta o antigo regime, porque esses países, exceto a Inglaterra, eles tinham medo que a burguesia tomasse o poder em seus países, né? Que fizessem como fez a França. Tanto que, quando eles derrubam o Napoleão, a primeira derrota do Napoleão, né, ali em 1814, eles tratam de colocar no trono francês o herdeiro, né, o parente mais próximo do rei que havia sido guilhotinado lá na Revolução Francesa. Né? Chama o irmão mais velho, Luís XVI, que recebe o título de Luís XVIII, para governar a França. Tá? Então, aqui, ó, esses países, agora com a França, né, parece estranho, se reuniram os países contra a França, e a França faz parte deles? Não. Se reuniram contra o Napoleão. Né? E aí, agora, a França, né, ela se une a eles, porque a França também queria manter esse absolutismo. Tá? E eles decretam esses 3 princípios. O Congresso de Viena vai trabalhar para garantir esses 3 princípios. Também é outra coisa importante para vocês anotarem. O primeiro princípio, para não esquecer nunca mais da vida, o princípio da legitimidade. Ou seja, a ideia desses países, do Congresso de Viena, era colocar no trono de cada um dos países que foi dominado pelo Napoleão, novamente o herdeiro, o antigo, ou alguém da família, do antigo rei, antes da Revolução Francesa, antes do Napoleão. Tá? Na França foi colocado, por exemplo,
Luís XVIII, parente de Luís XVI. Na Espanha vai ser colocado de volta no trono o parente do último rei, porque o Napoleão tirou o rei, Fernando VII, se não me engano, e colocou o irmão dele para governar a Espanha, né, o José Bonaparte. Eles tiram o irmão do Napoleão, colocam o rei de volta. Isso vai acontecer em todos os países, em todas as regiões que o Napoleão interferiu diretamente. Então esse é o princípio da legitimidade. O dono legítimo do trono, entre aspas, né? O dono legítimo do trono deveria voltar, ser reconduzido ao trono. O princípio da restauração. O Napoleão, quando estava no auge do seu império, ele bagunçou todas as fronteiras europeias, anexou território à França, separou territórios, enfim, ele bagunçou o coreto. Então, eles trataram de reorganizar as fronteiras. Claro, olha só aqui em amarelo destacado, toda essa reorganização favoreceu os quatro grandes: a Inglaterra, a Rússia, a Prússia e a Áustria. Tá? Favoreceu a eles, né? Ganharam territórios, né? Puderam escolher a melhor parte ali para ficar para eles. Outros países não tiveram os mesmos privilégios. Tá? Então, eles refizeram o mapa europeu. Então, na Europa, abrindo um parênteses aqui bem importante, é o seguinte, vocês vão observar que, por exemplo, aqui, olhando para o Brasil, né, o que te faz brasileiro? Você nasceu no Brasil. Né? A primeira resposta que uma criança dá, por que você é brasileiro? Porque eu nasci no Brasil. Está muito solidificado isso aqui para nós. Né? Então, nós somos brasileiros, nascemos nesse território, a gente sabe qual é o nosso limite, né? Conhecemos aqui o nosso limite com a Argentina, com o Uruguai, nós falamos língua, o português aqui, né? Se a gente atravessar a fronteira, né, vai ser outra língua, o espanhol. Então, está tudo muito bem definido aqui na América. Tá? Isso não se aplica para a Europa. Eu até comentei algo sobre isso na última aula com vocês. Na Europa, essa questão territorial ela é muito tênue. Né? Então, por exemplo, o que lá em 1815 era França, um território que era da França, a partir de 1816 passou a ser da Alemanha, da Prússia. Né? Um território que era por exemplo, a Itália não existia naquela época, né? Existia o Piemonte, né? Alguns desses territórios foram tomados, uma parte pela Áustria, foram tomados pela Prússia, né? Então o mapa europeu ele estava muito diversificado. Então as fronteiras elas foram feitas artificialmente muitas vezes. Não era uma fronteira natural. Né? Aqui moram os italianos, né? Aqueles que falam italiano. Até a língua italiana ela foi construída porque não havia um idioma único italiano. Né? Nós, aqui no sul do país, nós temos muitos, né, dos descendentes de italianos, né, e talvez muitos de vocês aí tenham avó, bisavó, tataravó, que veio da Itália. E aí, isso aconteceu porque minha avó, ela veio. Então, isso era muito comum. Ela falava algumas palavras, né, ela dizia que a avó dela falava que tal coisa se falava assim em italiano, mas ela falava do dialeto da onde ela morava, em Gênova. Né, que não era o italiano oficial, esse que existe hoje. Até hoje, lá na Itália, né, existem vários dialetos diferenciados. Né, e o italiano oficial, né, esse que se fala oficialmente, ele foi introduzido a partir de 1870, ou seja, muito recente. Tá? Então, existe toda essa questão da configuração, né, das fronteiras na Europa que não ficou muito bem resolvido. A gente vai ver que ao longo do século XIX isso vai ser meio que bagunçado, né, vai ser meio que tentado resolver, mas só vai resolver depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, tudo isso que está acontecendo aqui, eu estou costurando uma série de informações para vocês, para que a gente chegue lá no século XX, na Primeira Guerra Mundial, e eu possa chegar para vocês e falar, lembra quando a gente falou daquilo? Então, aqui vai trazer as consequências. Ok? Então, tudo que eu estou falando aqui, mais lá na frente a gente vai reaproveitar, são informações importantes. O terceiro princípio é o princípio do equilíbrio. Né? Ou seja, o que esses países queriam do Congresso de Viena? Eles queriam que não tivesse nenhum país com maior poder militar do que os demais. Tá? Como aconteceu com a França, do Napoleão. A França se tornou uma potência, né? E ela facilmente engolia os outros países. Então, eles trataram de criar medidas para tentar equilibrar aí as forças militares dos países europeus. Uma coisa que não deu certo. Né? Vocês acham que a Inglaterra ia falar, não, beleza, vou ficar aqui paradinho, não vou crescer, não vou deixar o meu exército crescer, o armamento crescer, vou esperar vocês para a gente ficar todo mundo igual. Lógico que isso não ia dar certo. Mas eles tentaram. Tá? Como para que isso pudesse ser colocado em prática, essas intenções todas aqui do Congresso de Viena, a gente sabe que não seria feito de uma forma pacífica. Né? Então, até hoje é assim, né? Os acordos que são feitos, né, internacionalmente entre os grandes países, tudo mais, muitas vezes precisam ser garantidos por uma força militar.
né? A ONU, né, que hoje trabalha, né, em várias áreas, né, no sentido de pacificação, de equilíbrio, né, no mundo, tudo mais, ela tem um exército da ONU, que quando isso foge, né, quando foge do controle, eles entram em determinados territórios com um exército. Né? A mesma coisa aconteceu aqui no Congresso de Viena. O Congresso de Viena tinha um braço armado, que a gente chama. Né? A força militar estava na chamada Santa Aliança. Tá? A Santa Aliança, que foi formada pela Áustria, pela Rússia e pela Prússia, né? Era um conjunto de exércitos que tinha por missão garantir a estabilidade na Europa. Tá? Isso a gente vai ver que não vai dar muito certo, né? Porque vai estourar várias revoltas de caráter liberal, né? E que essa Santa Aliança ela não vai dar conta de sufocar essas rebeliões, mas ela passou a existir exatamente para isso, né? Para que se houvesse qualquer manifestação em qualquer país europeu no sentido de caminhar para o liberalismo, algo parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa, né? Essa Santa Aliança iria interferir, assim como interferiu em várias situações, a gente vai ver aí nas próximas aulas. Tá? Por que o nome Santa Aliança? Porque eles queriam trazer de volta os valores religiosos. Lembra que a Revolução Francesa ela meio que separou o Estado da Igreja. A Santa Aliança ela faz parte do Congresso de Viena, ela é conservadora, restauradora, e restauradora até mesmo dos padrões religiosos, tanto que unia as três vertentes do cristianismo. Né? O catolicismo, né, austríaco, que era que prevalecia na Áustria, o protestantismo da Prússia. Eu sei que você já sabe, mas só para a gente refrescar a memória, a Prússia é o que vai se tornar a Alemanha, certo? E a Igreja Ortodoxa da Rússia. Tá? Então, por isso que levou esse nome de Santa Aliança, Aliança das Três Religiões Cristãs da Europa, tá? Que tinha como objetivo defender o antigo regime, né, o absolutismo dos países europeus, era contra o liberalismo, era contra as revoluções socialistas. O socialismo aqui não é ainda o socialismo do Karl Marx. Karl Marx ainda é um menino aqui nessa época, ele nasceu em 1818, 1820, uma coisa assim. Ele ainda era um jovem, um pouco mais talvez de 20 anos nessa época. Aliás, 1815 ele não tinha nem nascido ainda. Né? E essa Santa Aliança não vai ter a participação da Inglaterra. Por quê? Poxa, se eles são contra o liberalismo e a Inglaterra é liberal, né, não fazia sentido ela fazer parte desse grupinho. Tá? Então, pessoal, para a gente encerrar aqui, é muito importante entender. Deixa eu ver a hora que termina. 3 horas, tá. Então, é muito importante a gente entender aqui que o Congresso de Viena, né, foi uma reunião de países que se uniram para combater o avanço napoleônico, para combater o avanço do liberalismo na Europa. Tá? Para isso, eles precisaram derrotar o Napoleão e reconfigurar as estruturas europeias, desde a parte política, militar, econômica. Né? Eles fizeram isso em uma série de reuniões, né, entre esses países, os líderes desses países, né, e eles tinham por objetivo, então, fortalecer o antigo regime, fortalecer o absolutismo e enfraquecer o liberalismo. A gente vai ver que, por um lado, não vai dar certo, vai pipocar um monte de revolução liberal, né, na Europa, França principalmente, né, mas vai acontecer em Portugal, na Espanha, na Grécia, nas repúblicas italianas, na região onde vai ser a Alemanha. Então, vai estourar várias revoltas, então não vai ter sucesso. Vai ter sucesso em uma questão. Eles vão conseguir evitar um conflito de grandes proporções na Europa, pelo menos por 100 anos. Tá? O Congresso de Viena, então, ele consegue evitar um conflito entre as nações europeias de grandes proporções. Vai ter guerra nesse período, claro, mas ela não vai atingir outros países, tá? A ponto de se tornar uma guerra muito grande. A grande guerra que nós vamos ter vai ser apenas lá no século XX, em 1914, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse sentido, o Congresso de Viena consegue atingir aí um dos seus objetivos. Tá? E vale a pena enfatizar que o Congresso de Viena ele é conservador. Tá? Ele quer conservar os padrões políticos, econômicos e sociais do antigo regime. Isso não dá para esquecer. Tá certo, então, pessoal? Beleza? Tudo certinho. Então, tá bom. E a chamada, professor? Eu vou fazer já. Tá bom. Pronto, já fiz. Tá joia? Pessoal, obrigado. Tenham boas aulas hoje e até mais. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau.